Então, veja, eu acho que a gente tem que estudar a China com muito carinho, com muito cuidado e com muita humildade. A gente não é obrigado a concordar com tudo com a China, mas a gente também não pode ser contra por ser contra. É importante a gente saber o que foi feito, como foi feito e por que deu certo. E isso eu acho que assusta um pouco outros países, não é? Porque durante séculos só alguns países foram ricos, só alguns países mandaram no mundo. Então, na hora que surge a China, na hora que vai crescendo a Índia, na hora que vai crescendo o Brasil, na hora que os países em via de desenvolvimento vão dando um salto de qualidade, do ponto de vista industrial, do ponto de vista do conhecimento científico e tecnológico, ora, obviamente que começa a assustar aqueles que se sentiu dono do mundo. E aí o que nós temos que dizer para essas pessoas? Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós queremos apenas ter o direito de sermos iguais. Essa é a verdade. E é essa parceria construtiva, sabe, que eu quero construir com a China. Talking about perception towards China, some countries describe China's economic presence, China's influence in your country, included Brazil, across Latin America, as neo-colonialism. How do you personally feel about such accusations? Olha, eu na relação com o Brasil, eu não acho. A China tem se comportado no Brasil de acordo com aquilo que os empresários brasileiros têm aceito. O que o Brasil quer propor à China é que nós precisamos construir centenas de coisas novas, que passa por rodovia, que passa por ferrovia, que passa por portos, aeroportos, que passa por novas indústrias, que passa por empresas de químicas, que passa por investimentos novos, sobretudo na formação educacional do nosso povo. Por isso que eu penso trabalhar com a China uma troca de informação entre as nossas universidades, para que a gente possa ter um trânsito maior de chineses estudando no Brasil e de brasileiros estudando nos chineses. Sabe, eu sinceramente não vejo e não tem relação colonial com a China. Os Estados Unidos poderiam estar investindo na África, a Europa poderia estar investindo na África. Na verdade, colonizaram a África durante quase que mais de um século. Ou seja, quando os chineses aparecem fazendo investimento nos países da América Latina, nos países da África, incomoda. Incomoda porque a China vai crescendo. A China já tem uma boa participação na economia brasileira. E eu quero que tenha. Eu quero que participe. Eu quero que participe de um jeito construtivo, de um jeito de construção de parceria. Que os nossos empresários sejam sócios dos empresários chineses, que os empresários chineses possam ir produzir no Brasil e que a gente constrói uma parceria, sabe? Uma parceria de verdade entre países que pensam o mundo mais ou menos igual. E eu acho que a China tem um pensamento do mundo muito semelhante àquilo que eu particularmente penso do mundo. Eu quero um mundo mais humanista, eu quero um mundo mais justo, eu quero um mundo mais fraterno, eu quero um mundo mais solidário, eu quero um mundo sem guerra, eu quero um mundo com mais emprego. Ou seja, por isso é que nós temos uma certa afinidade. E daí a minha admiração pelo sucesso da China, sabe, nesse período. Eu espero que nessa conversa com o presidente Xi Jinping a gente possa nos colocar de acordo, sabe, por novas coisas que a gente possa fazer. Mais uma vez, eu estou muito feliz de estar na China, porque temos muitos interesses comuns entre China e Brasil, e eu acho que essa visita pode aperfeiçoar a relação Brasil e China. Olha, nós temos vários interesses nessa visita à China. Primeiro, eu gostaria de estabelecer com a China uma parceria estratégica que pudesse durar muitas e muitas décadas. Segundo, é preciso avançar na relação do Brasil com a China, não apenas na questão econômica e na questão comercial. É importante que a gente avance um pouco na questão, sabe, científica e tecnológica. É preciso que a gente avance um pouco, sabe, nos convênios entre as universidades. É preciso mais chineses estudando no Brasil e mais brasileiros estudando na China. Nós precisamos estabelecer uma política em que a China se transforme em parceiro de investimentos no Brasil.
E também eu quero discutir com o presidente Xi Jinping a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, que é uma guerra que está incomodando as pessoas que não estão participando da guerra. Estão muito incomodadas e está causando prejuízo em grande parte do mundo. E esses eu acho que são assuntos importantes. Eu quero discutir a parceria espacial com os chineses, quero discutir, sabe, o investimento, por exemplo, da China na indústria automobilística brasileira. Ou seja, portanto, nós temos muitos assuntos. Eu acho que vai ser uma visita muito proveitosa. President Lula, in your first 2 terms as president, you positioned China not just an economic partner, as big as it was for Brazil, but also as a geopolitical partner too, in elevating the status, elevating the voice of the global South. So I'm wondering, how do you position China in the foreign policy of the third Lula term? How important is China? Então eu estou na China com muito otimismo, com muita vontade de que a gente possa avançar. Eu tive uma extraordinária relação com a China nos meus 2 primeiros mandatos. Eu espero ter uma extraordinária relação com a China nesse meu 3º mandato. Agora que a presidenta Dilma vai ser presidenta do Banco dos BRICS, eu acho que ela vai contribuir para aperfeiçoar essa nossa relação com a China. Talking about the BRICS Bank, as you know, Dilma Rousseff, your former chief of staff and former president of Brazil, is already the new chair, in fact. What do you think of this decision, and what do you think BRICS will do? Because over the years, BRICS have come under a lot of scrutiny and debate and even controversy on the global stage. Olha, primeiro é normal que tenha tido essa controvérsia, essa discussão toda, porque é uma coisa nova. E tudo que você cria novo, você cria impacto positivo de um lado e impacto negativo dos outros. Por exemplo, os nossos amigos americanos, eles têm sempre uma preocupação contra qualquer coisa que pode ser organizada pelos bancos centrais dos 2 países e a gente fazer a nossa troca comercial, as nossas moedas. Isso é uma novidade, é uma coisa a ser estudada, é uma coisa a ser pensada e eu acho que o Brasil e a China são 2 potências, ou seja, se a gente colocar mais a Índia, se a gente colocar mais a Rússia, se a gente colocar mais a África do Sul, agora entrou Bangladesh, entrou, sabe, os Emirados Árabes, a gente vai ter metade da população mundial participando dos BRICS. A gente tem um potencial econômico muito grande, um potencial comercial. Eu estou convencido que nós não temos que ter pressa de transformar o Banco dos BRICS num extraordinário, num grande banco. Nós temos que trabalhar com muita tranquilidade, sem atropelos, não cometer erro nenhum para que o Banco dos BRICS seja uma referência muito importante para os países em via de desenvolvimento. President Lula, I see the passion when you talk about elevating the standards of the global South. On so many occasions, you spoke very passionately about the necessity, the urgency of elevating the voice of the global South. Where is this passion from? Why such urgency? Including the democratization of international relations that you often refer to. Olha, eu tenho já praticamente 12 anos tentado mostrar dentro das Nações Unidas que a geopolítica de 45 não existe mais. A razão pela qual foi criada as Nações Unidas, com a formação que ela tem, já não existe mais, o mundo é outro. A geopolítica mundial mudou. E os países que fazem parte do Conselho de Segurança, às vezes fazem guerra sem discutir no Conselho de Segurança. O mundo está precisando de uma governança global mais forte, sobretudo quando se trata de discutir 2 temas, a paz e a questão climática. Se você não tiver um Conselho de Segurança da ONU com a autoridade de decidir e os países signatários cumprirem, a gente não vai resolver o problema climático no mundo. Porque cada país pensa apenas em si, cada empresário pensa apenas nos seus interesses e a gente não consegue fazer uma política climática correta para que a humanidade sobreviva respirando ar puro, bebendo água pura e tendo um mundo melhor para sobreviver. Esse é o desafio que está colocado para a China, está colocado para o Brasil, está colocado para os Estados Unidos, está colocado para a União Europeia. E nós temos que buscar. Por isso, eu vou continuar brigando. Eu não quero ser líder de nada,
não quero ter